sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Podemos assentar, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra. Obrigado mais uma vez porque podemos meditar nela nesta manhã. Oramos pedindo a direção do teu Santo Espírito, nos dando um bom entendimento da mesma e também, ó Pai, capacitando na transmissão da tua palavra. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Lembro que quando eu era menino, lá na cidade de Cubatão, onde nós morávamos, menino que eu digo menino mesmo, devia ter uns 6 para 7 anos, a minha mãe me colocou no escoteiro. E eu comecei no escoteiro bem novinho, com 6 para 7 anos. Naquela época, chamava Lobinho. Era aquela turminha bem menor lá. E eu entrei no escoteiro e eu fiquei bastante tempo no escoteiro. Cresci ali, depois passei para os juniores, depois para uma outra fase maior dos escoteiros. E eu lembro que uma das primeiras coisas que nós aprendemos nos escoteiros, que eu aprendi no escoteiro, foi como utilizar uma bússola. Pedi para o Wallace mudar ali para nós, porque eu deixei o meu passador ali no banco. Foi quando me apresentaram aquele aparelhinho redondinho, como aquele ali que está sendo projetado, que serve para nos dar a direção, para que lado devemos ir quando estivéssemos no acampamento, numa floresta, perto de um rio, e a gente quisesse tomar alguma direção, era só pegar a bússola e a gente se direcionava por ela. Todos nós tínhamos uma, era obrigatório ter uma dentro da nossa mochila. Aliás, a gente levava uma mochila, uma bússola e um cantil, sempre estava pendurado ao lado. A bússola, ela é um aparelhinho confiável para aqueles que possivelmente se perdem no mato, precisam achar a direção para onde querem ir, para onde deveriam ou devem voltar. Mas a bússola, irmãos, ela só tem utilidade quando ela está contigo, quando você não esqueceu de levá-la. Ela só tem utilidade quando você aprende a usá-la. Se você não levar a bússola, e se você não saber ou não souber como usá-la, ela não vai ter utilidade nenhuma para você. Então você precisa aprender a usá-la, precisa saber como colocar os pontos cardeais no lugar certo, tem um jeito certo de direcionar a bússola, dependendo da direção que você quer ir, aonde você está. E se você não souber fazer isso, e se a bússola não estiver contigo, ela não vai ter utilidade nenhuma. Assim é com a palavra de Deus. Você precisa utilizá-la de maneira correta e levá-la com você no seu dia a dia, para que ela possa ter ação correta para com a sua vida. Aliás, irmãos, a bússola é o que nos dá direção para as nossas vidas. Ela é o manual de Deus para o nosso dia a dia.
seja nos momentos de bonança, ou seja nos momentos de dificuldades. Em todos os momentos, a palavra de Deus é a bússola, é o guia para nós. Quando Tiago escreve para os seus destinatários, e no capítulo 1, versículo 1, ele escreve para as 12 tribos que se encontravam na diáspora, ou eram 12 tribos que estavam fora do seu local, da sua habitação comum. Na verdade, o que Tiago faz é escrever para todo Israel por meio das 12 tribos, citando as 12 tribos. O que Tiago tem em mente era o povo de Deus, era o povo de Israel que estavam fora da sua região comum. E porque estavam fora da região comum, aqueles irmãos, eles estavam passando por muitas dificuldades. Fome era uma das suas dificuldades. Eles estavam passando privações, muitos deles estavam longe dos seus familiares. Estavam sofrendo problemas com fofocas, com ensino errado da palavra de Deus. Por isso que Tiago fala em um dos capítulos aqui muito sobre a língua. Eram irmãos que estavam enfrentando muitas dificuldades na vida. E eles precisavam de algo para direcioná-los em meio a essas dificuldades, em meio a esses momentos difíceis que eles estavam enfrentando. E a palavra de Deus era a bússola, era o manual que eles deveriam ter e tinham para aquele momento. E é por isso, irmãos, que no capítulo 1, Tiago, ele enfatiza a necessidade não só de aprender da palavra, mas também de cumprir a palavra. E nós encontramos aqui, em Tiago 1, 22 a 25, 3 atitudes que todos nós devemos ter para com a palavra de Deus. E a primeira atitude é: sejam cumpridores da palavra. Olha o que Tiago diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Quando Tiago diz sede cumpridores, o que Tiago está nos ensinando é que nós devemos assumir uma posição ou uma condição de ação. Cumprir significa agir em um determinado momento. Mas percebe, irmãos, que aqui nós temos um imperativo, é uma ordem. Quando Tiago diz: sede cumpridores da palavra, uma ordem é nos dada para nós obedecermos, irmãos. Cumpridores é uma característica, agir, ou se colocar num estado de ação, de obedecer uma ordem, é uma característica de quem está vivo, a princípio. Você nunca viu um morto fazer alguma coisa, ou já? Eu nunca vi um morto pegar um telefone e ligar para outra pessoa num outro lugar. Você já viu algum morto no telefone? Jailson, Deus está mandando você cumprir a palavra, viu? Um defunto não faz nada, irmãos. Defunto não age, defunto não tem ação, só pode agir quem está vivo. E nós estamos vivos, irmãos. E sabe por que você está vivo hoje? É para cumprir a palavra de Deus na sua vida. Porque é a palavra de Deus que nos direciona, é a palavra de Deus que nos mostra o caminho, é a palavra de Deus que nos dá condições de agir em meio às lutas, às dificuldades, ou até mesmo nos momentos de bonança que nós estamos vivendo. Então, sejam cumpridores, são aqueles que aprendem a palavra. Ser cumpridor é aquele que participa da palavra. Ser cumpridor é aquele que imita o que Deus ensina. E ser cumpridor é aquele que trabalha no sentido de exercer algo na sua vida. Então, como Tiago diz, sejam cumpridores, ele está dizendo para nós assim: queridos irmãos, aprendam a palavra, participem da palavra.
Imitem o que a palavra de Deus mostra para a vida de vocês e trabalhem para que isso seja possível dia a dia na sua vida. E quem são estes, irmãos, que cumprem a palavra de Deus? Quem são estes? Versículo 25, Tiago diz assim: aquele, porém, que atenta para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço. Os que cumprem a palavra são aqueles que não são ouvintes esquecediços. Essa palavra, esquecediços, irmãos, significa negligente. Aquele que é negligente é a pessoa que ouve algo, que sabe que tem que fazer algo, mas ele deixa de lado. O negligente é uma pessoa que está sempre em contato com algo, mas está desatento ao que ele deve fazer, cujo o seu estado de mente, seu estado cognitivo é inconsciência. O negligente, ele é inconsciente, porque ele rejeita o que ele ouve. Se você sair daqui nessa manhã, ouvir essa palavra, essa pregação, está todos os dias, todos os domingos, em contato com a palavra, ouvindo, aprendendo, mas se você não cumpre, à luz do que Tiago diz, é que você é uma pessoa negligente. Você é uma pessoa que está rejeitando aquilo que Deus está falando para você. Mas percebe que o cumpridor, ele, de acordo com o versículo 25, mas fazedor da obra. Ele não é negligente ou ouvinte esquecediço, mas ele é fazedor da obra. Ser cumpridor é fazer a obra de Deus obedecendo a sua palavra. E aqui, irmãos, é a ideia de viver com um padrão de vida. Qual que é o padrão de Deus para as nossas vidas? É a sua palavra. Aquele que faz a obra, ele não é irregular, pelo contrário, ele é persistente no que ele faz. Ele leva a palavra de Deus para a sua vida em todas as situações. É como a bússola, realmente. Quando o escoteiro se perde no mato, ou o soldado do exército que também usa a bússola se perde na guerra, no mato, qual é o instrumento que ele puxa para guiá-lo, para colocá-lo no caminho? É a bússola. É a bússola. Qual é o instrumento que nós usamos, irmãos, nas situações mais difíceis da nossa vida? Lembra que os irmãos para quem Tiago escreve estavam fora da sua terra natal, passando diversas privações, e por isso a palavra, passando diversas dificuldades, e por isso a palavra era importante para eles, assim como é para nós, irmãos. A palavra é o guia para as nossas vidas. Problema no casamento, se direciona pela palavra. Problema no trabalho, se direciona pela palavra. Problema com os filhos, busca na palavra. Problema com a igreja, vai na palavra. É por isso que Lutero, os reformadores, deram tanta ênfase para a palavra, sola a escritura. Porque a palavra é importante para as nossas vidas. Então, sejam cumpridores da palavra. Faça isso com a palavra de Deus. Fazer o quê, pastor? Sejam cumpridores da palavra. Segunda atitude para com a palavra, sejam atentos à palavra. Versículo 25, aquele, porém, que atenta bem, presta atenção no que diz o versículo, aquele, porém, que atenta bem para o quê? Para a lei perfeita da liberdade. Certa vez, o pastor pregava a sua mensagem, e lá no fundo da igreja tinha um menino sentado, e todas as vezes que o pastor pregava a palavra,
pedia para abrir a palavra no texto da Bíblia que ele ia pregar, o menino lá no fundo colocava um dedo só de um lado do ouvido. Ele colocava o dedo no lado do ouvido, tampava os seus ouvidos, e aquilo incomodava muito o pastor. Todas as vezes que o pastor ia pregar, o menino tampava os ouvidos. E o pastor disse, não, na próxima pregação, se eu começar a pregar, esse menino tampar os ouvidos, eu vou parar ele lá na porta e vou perguntar por que ele tampa os ouvidos. E, em especial, aquele menino, ele tampava só um lado dos ouvidos. Isso é que deixava o pastor mais encucado ainda. E foi dito e feito, irmãos. Quando o pastor pediu para abrir a Bíblia, dizendo, irmãos, abram a Bíblia no livro tal, o menino tocou o dedo no ouvido. Falando, hoje é o dia que eu paro esse menino. Chegou lá na frente, ele parou o menino e perguntou assim, vem aqui, por que todas as vezes que eu vou pregar, você coloca um dedo no ouvido, só de um lado? Aí ele falou assim, pastor, é para que a palavra de Deus, que o senhor pregue, entre por aqui e não saia por aqui. Aí eu tampo só um lado. Irmãos, está atento para a pregação, para a palavra do Senhor. É o que Tiago diz, sejam atentos. Primeiro ele diz, não se esqueçam, não sejam esquecediços. Agora ele diz, sejam atentos. Sabe quem são os que são atentos à palavra, irmãos? São aqueles que voltam aos princípios da palavra. Hoje nós estamos meditando em Tiago 1, 22 a 25. À noite também vai ser em Tiago 1, 22 a 25, só que numa outra perspectiva. Mas os que estão atentos, eles ouvem a pregação, mas chegam lá na sua casa, eles dizem assim, vamos ver o que foi a palavra hoje, vamos refletir, seja na hora do almoço, seja no jantar, vamos pegar a palavra que o pastor pregou e fazer um devocional. Os que estão atentos são aqueles que retornam a palavra em todos os momentos da sua vida, porque entendem que a palavra de Deus é suficiente e eficiente para lidar com as suas vidas. É interessante, irmãos, que estar atento traz a ideia na palavra de inclinar-se para o lado. Sabe aquela expressão quando você quer ouvir algo e você faz assim? Fala aqui, né? Deixa eu escutar mais, né? Você vai lá e coloca o ouvido na porta para tentar escutar o que está do outro lado e você fica fazendo força. Você já fez força para tentar escutar alguma coisa? Já? Às vezes eu fico fazendo força para tentar escutar algo. E a ideia da palavra é essa. Os que estão atentos, eles fazem forças, eles se inclinam para o lado, para olhar, para escutar. A ideia de Tiago é examinar algo do ponto de vista mais próximo possível. É como se pegasse um binóculo e naquele negocinho fosse rolando, para dar o zoom mais perto, para ver as coisas mais claras. É examinar, sejam atentos. Tiago diz assim, examinem do ponto de vista mais próximos, se inclinem para ouvir a palavra. É chegar num ponto de concentração excessivo, para não escapar nada. Então, irmãos, é preciso concentração para formar princípios a partir da palavra. Amém, irmãos? Ler a palavra é uma coisa. Ler a palavra, todo mundo pode ler, mas formar princípios é outra coisa totalmente diferente. Formar princípios é preciso concentração, é preciso estar atento, é preciso ver e entender o que realmente está dizendo. Princípios funcionam hoje para a nossa vida aqui, e irão funcionar daqui a 100 anos, se precisar, porque são princípios formados, norteiam a nossa vida, é o norte, sul, leste, oeste. Não é somente ler,
mas ler para extrair princípios de Deus para o nosso dia a dia. Irmãos, nós vivemos numa contemporaneidade, numa pós-modernidade, onde as pessoas dessa geração não querem se concentrar, são mentes preguiçosas, pessoas não querem fazer força para aprender. E quem não se concentra para extrair o máximo, não consegue formular princípios. Ouve por aqui e sai por aqui. Então, irmãos, por isso que sem princípios você não vive. É preciso ter princípios de Deus para a sua vida. Informações superficiais, elas até duram durante um tempo, mas quando vem a dificuldade, quando vem um aperto, você e a pessoa, ou as pessoas que não criam princípios, não se concentram, não estão atentos à palavra de Deus verdadeiramente, perdem o chão, porque não tem um fundamento. O que nós precisamos fazer com a palavra, irmãos, é estarmos atentos. Quando o Senhor estiver falando, esquece de tudo. Pelo menos pelos 40 minutos ou 30 que a palavra está sendo pregada. E se concentra. Para você entender os princípios que Deus quer para a sua vida. Então, é preciso concentração para formar princípios a partir da palavra. Princípios são formados a partir da palavra quando nós estamos atentos ao que Deus está falando. Seja nessa pregação, seja no seu devocional, seja na sua leitura da Bíblia. Não leia apenas a Bíblia, mas extraia dela princípios para a sua vida. Estejam atentos, se inclinem para ouvir. Dê o zoom naquilo que Deus quer para a sua vida. Isso vai te trazer transformação. A gente precisa da palavra dia a dia. Os irmãos para quem Tiago escreveu lá na diáspora precisavam da palavra em meio às lutas que eles estavam enfrentando. Era perseguição do império, longe da família, pobres, sofrendo dificuldades para comer, sofrendo dificuldade entre pessoas. Eles precisavam da palavra. Irmãos, é a palavra que nos segura nos momentos que mais nós precisamos. Então, faça isso com a palavra. Tenha essas atitudes. Primeira, seja cumpridor da palavra, ou cumpridores da palavra. Versículo 22. Segunda, sejam atentos à palavra. Extraia princípios dela. Princípios é aquilo que nos norteia para a vida, nos dizem que nós devemos fazer, e que vão de Gênesis a Apocalipse. Em terceiro lugar, sejam perseverantes. Não basta apenas você ser cumpridor durante um tempo. Não basta apenas você se atentar para a palavra durante alguns dias. Você precisa ser perseverante em cumprir e em atentar para a palavra do Senhor. Tiago diz no versículo 25, na parte B, o seguinte: aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. Persevera no que, irmãos? Na lei perfeita da liberdade, que é a palavra, e está atento. A ideia de considerar aqui, aquele que é perseverante, ele considera atentamente. Considerar atentamente, irmãos, é perseverar em algo, né? Eu acho que eu contei essa ilustração aqui já, mas uma das coisas que me chamava muita atenção, quando eu passava no quartel de São Vicente, o 2º Batalhão de Caçadores, e eu sempre ia lá porque eu tinha um primo que morava perto, e o 2º Batalhão de Caçadores, ele toma um quarteirão inteiro, muito grande,
e os soldados ficam naquelas guaritas no morro. Quando uma pessoa pisa na calçada do quartel, do lado de fora, né, faz divisão em direção à praia lá, aqueles soldados, quando a pessoa pisa na calçada do quartel, eles não tiram o olho da pessoa que está passando em frente ao quartel até sair do outro lado da rua. E eu confesso aos irmãos que várias vezes eu passei ali e eu fiquei... Eles olham tão firmemente para você, com aqueles fuzis fardados, que eles fazem cara de bravo, né? Tão firmemente para você, que eu ficava com medo. Aquilo me constrangia, que eu sabia que por trás eu tinha um cara olhando para mim. E até eu sair do outro lado do quartel, e eles voltarem o olhar para quem estava passando pelaquela calçada que vinha atrás de mim. Eles consideravam atentamente. Considerar atentamente, irmão, significa vigiar. O que eles estavam fazendo? Vigiando, né? Significa manter a atenção. É o que Jesus diz para os seus discípulos perto dele morrer. Ele diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então vigiem, estejam atentos. Então a ideia aqui, irmãos, é considerar a palavra de Deus atentamente, sempre, sem perder o foco. Sem perder o foco significa perseverança. Quando a gente olha para o exemplo da igreja primitiva, em Atos 2,42, o que é que eles faziam, irmãos? E perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações. Nas orações. Sabe o que eu fui procurar na palavra de Deus? Outras palavras que me ajudassem a entender o que é ser perseverante. Ali é só permanecer, continuar. Traz a ideia de apegar-se, descansar sobre, ficar com, ficar ao ar livre, com a ideia de que algo está te deixando bem ali, ficar com e visitar. Né? Visitar. Quando uma pessoa vai na sua casa e faz uma visita para você, e aquela visita é tão importante, tão legal, tão gostosa, que você olha para aquela pessoa e diz assim: fica mais. Não vai embora não, fica mais. É a ideia de perseverar, permanecer, ficar. E ainda, 1 Pedro 4,14, que diz assim: porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Essa palavra repousar é a ideia de que o Espírito Santo persevera em nós, em todo aquele que quer em Cristo como Salvador. O Espírito Santo habita e repousa. Repousa, a ideia de perseverar, eu repouso na palavra. Eu descanso aqui nela e aqui eu fico. E a outra palavra é havendo permanecido. Atos 18:8, mas Paulo, havendo permanecido ali, Paulo perseverou em um determinado local, em um determinado trabalho. Então, o que significa perseverar na palavra, irmãos? Ficar, visitar a palavra, repousar e permanecer no contato com a palavra de Deus. A ideia é permanecer ao lado, queridos. Então, é a palavra de Deus ao meu lado sempre. Eu medito nela. Eu tenho ela ao lado da minha vida. É a palavra de Deus nos guiando sempre. É continuar ao lado. A mesma ideia de ficar com outra pessoa até o final da vida. De permanência. Alguém que olha firmemente para a Bíblia como fonte de vida espiritual é aquela que permanece. Eu entendo que aqui é a fonte de vida espiritual para mim. Não só de vida espiritual, mas de vida material também, de vida emocional. Tudo nós temos na palavra. Por isso que é a importância
de permanecermos. Por isso que aqueles irmãos tinham que permanecer, mesmo em meio às lutas, eles iriam continuar firme, porque o fundamento é a palavra. Onde tem fundamento, tem alicerce firme. Amém, irmãos? E a palavra de Deus é o nosso fundamento. Quem persevera? Você, eu, os servos de Deus. Aqueles que são do Senhor precisam perseverar na palavra. Quando? Em todos os momentos, irmãos. Até mesmo nos momentos mais difíceis. É a palavra que é a luz do Senhor para os nossos caminhos. É a palavra que é a bússola do Senhor para os nossos caminhos. Por isso que quando Josué entra na terra prometida, assume a liderança do povo de Israel no lugar de Moisés, em Josué capítulo 1, o Senhor dá ordens para Josué, dizendo o seguinte, Josué capítulo 1, texto conhecido, ele diz assim: e sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que julgarei, que dei aos vossos pais. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e será bem sucedido. Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Para quê, irmãos? Josué tinha que ter força e bom ânimo para quê? Para cumprir a palavra do Senhor. Ele deveria ser forte para observar a lei na sua liderança, em meio às dificuldades que ele encontraria. Eu já vi essa frase aqui até em placa de caminhão: seja bom, seja forte e corajoso. Mas muitas vezes fora do contexto. Eu já vi gente pregar essa frase aqui e dizer para outra pessoa: seja forte e corajoso, porque você vai enriquecer na vida. Mas não é isso que o texto está falando. O texto está falando: seja forte e corajoso para cumprir a palavra. É isso que o texto está falando. Seja forte e corajoso para permanecer nela. Seja forte e corajoso para ser cumpridor dela. Seja forte e corajoso para estar atento a ela. Sejam perseverantes, irmãos, na palavra. Porque a palavra é luz para os nossos caminhos. E é bússola para o nosso dia a dia. Siga o exemplo de Jesus. Jesus estudou, meditou. Mergulhe profundamente nelas para você obter sabedoria. Viva como Jesus ensinou. Ensine e aplique a palavra. Jesus usou parábolas para transmitir os ensinamentos profundos. Cumpra a vontade de Deus como Jesus fez. Cumpriu as profecias das Escrituras em sua vida e até o fim. Vive em conformidade com os ensinamentos bíblicos para realizar a vontade de Deus na sua vida. Que Deus abençoe. Vamos orar.